12 Supreme Arengon System Capítulo 81 Ela realmente gosta dos meus itens. Fala Clã. Caso queira que os vídeos saiam com uma maior frequência, basta apoiar o canal financeiramente. Qualquer valor já é uma ajuda. Caso não possa apoiar financeiramente, basta deixar o link nos vídeos. Tem muita gente que acompanha as obras do canal e não deixa o link nos vídeos. Esse capítulo veio de novelfull.net. Por favor, confira o site, link na descrição. Gilbrando. Quão forte ele é? Não é tão forte. Ele é apenas um cultivador de estágio avançado. No entanto, ele parece ter menos de 20 anos. Mesmo que essa não seja a sua idade real, ele não deveria ter mais de 30 anos, então ele deve ser altamente talentoso. O mordomo respondeu: não importa o quão talentoso ele seja, ele não pode ajudar Eda se ela estiver cercada por 2 cultivadores de palco mestre, o que significa que há outra pessoa ajudando-a. Essa pessoa é do Palácio Real. Para derrotar 2 cultivadores de estágio mestre, é necessário um cultivador de estágio grande mestre. Embora o Palácio Real tenha muitos deles, eles ainda são considerados elites. O Palácio Real não enviará uma elite para proteger uma mera empregada doméstica. Yacht murmurou. Então você acha que Jill é forte o suficiente para derrotar 8 e 9? Alger questionou. HMPH. Não brinque. Como pode um cultivador de estágio avançado lutar contra um cultivador de estágio mestre? Eu acredito que há alguém protegendo aquele homem nos bastidores. Ele protegeu aquela vadia só porque era conveniente. Respondeu. Alger acenou com a cabeça para sua resposta, achando-a bastante lógica. Ele então olhou para seu mordomo e experimentou. Procure esse homem chamado Jill. Quero saber tudo sobre ele até amanhã. Não perca nada como você comanda, Marquês Alger. O mordomo curvou-se em concordância. Tudo bem, já que as discussões terminaram, vou me despedir. De repente, a mulher de preto clamou-se e saiu do salão sem esperar pela aprovação deles. Quando Yacht e Alger viam o quão rude era o comportamento dela, seus lábios se contraíram de frustração. Porém, eles só puderam cerrar os dentes de frustração. Não podem fazer mais nada com essa mulher rude. Se fosse conveniente, já teriam estuprado algumas vezes antes de matá-la brutalmente. Embora pudesse parecer que eles eram os líderes aqui, eles não tinham o direito de controlar ou dar ordens a essa mulher. Eles podem apenas fazer um pedido. Se ela quiser, ela o fará, ou então os ignorará completamente. Esta mulher trabalha para o reino que os sustenta e só recebe ordens desse reino. Além disso, os dois acreditavam que essa mulher relatava tudo o que fazia ao reino e ficava de olho neles. No momento em que os dois tentarem fazer algo engraçado contra o reino, eles saberão disso e os dois serão facilmente resolvidos. Suspiro. Alger suspirou de frustração e depois balançou a cabeça na derrota. Nome: Nux Leander. Idade: 18. Cultivo de mana: mestre. Cultivo corporal: mestre. Talento: médio. Números: 30-maior 31, VP, 810 MP, 580 para, 81-maior 83, AGL, 91-maior 93, VIT, 79-maior 81, STM, 84-maior 86, INT, 57-maior 58. Dev, 78-maior 80, pontos em branco, 156-maior 159. Habilidade: toque de desejo, olho do discernimento, ocultação, sentido, assassino profissional, selo de harém, selo de escravo, membros do harém, Felberta Alvey, Skilali, Laniene, Eda Osborne, escravos, nenhum. Na manhã seguinte, Nux mostrou ao ver seu status novamente. Então olhou para Eda, que estava vestindo seu uniforme com pressa. Como sempre, os dois se atrasaram e Nux terá que carregá-lo e correr para a capital real. Vamos. Depois de vestir suas roupas, Eda exclamou antes de estender ambas as mãos para Nux. Nux riu quando a viu agitada assim antes de pegá-la e os dois saíram da pousada. Nux então correu em direção à capital real e em 15 minutos os dois estavam na frente dos portões. Claro, Nux não a carregava mais nos braços e os dois caminhavam de mãos dadas. Quando os olhos do guarda pousaram sobre os dois, ele não pôde deixar de balançar a cabeça. Parece que nossa adorável empregada doméstica finalmente encontrou alguém para ela, hein? Ele murmurou enquanto olhava para Nux antes de olhar para Eda. Não,
Você entendeu completamente errado, Brooke. Não há nada disso entre nós. Nux balançou a cabeça enquanto respondia. Por favor, Sr. Dill, você acha que eu sou um garoto de 10 anos que você pode enganar tão facilmente? É a terceira vez que vocês passam a noite juntos. Eu sei que você já roubou o coração de nossa empregada doméstica. Não nego, tente. Vamos lá. Você sabe que sou um comerciante, certo? Só preciso mostrar a ela alguns dos meus itens para que eu possa obter a aprovação dela e vendê-los para o harém real. Que tipo de itens são aqueles que você só pode mostrar à noite? Por que não fazer isso de manhã? E por que você deixaria a cidade? Por que não fazer aqui? Meus itens são salvos em cidades diferentes por questões de segurança. Quanto aos itens, são de fato os itens que só podem ser agendados à noite. Nux respondeu com um sorriso estranho. Brooke, a boca do guarda se contraiu quando viu seu tom e quando ele estava prestes a soltá-los, as próximas palavras de Nux soaram. Além disso, a senhorita Eda também gosta muito dos meus itens. Sim, gosto dos seus itens, Sr. Dill. Eda respondeu com um olhar profundo. A boca de Brooke se contraiu ainda mais quando escolheu os dois. Como não aguentou mais, balançou a cabeça em frustração e exclamação. Sim, seja o que for, basta pagar as taxas de inscrição e entrar. Não deixe os outros esperarem. Nux ofereceu gentilmente enquanto pagava as taxas de entrada e os dois entravam na cidade. Supreme Arengon System Capítulo 82. Um homem sempre pode sonhar. Você descobriu o que eu ordenei? Marquês Alger questionou seu mordomo. Relatório: procurei tudo sobre o homem chamado Dill Brando, mas não consegui encontrar nada. Todas as informações sobre ele são recentes. Era como se ele tivesse nascido há poucos dias. O mordomo respondeu em tom confiante. Ao ouvir uma resposta indesejada, mas percebendo o tom confiante de seu subordinado, os Marques sabiam que algo estava acontecendo e sinalizando para ele continuar. Então mandei alguém para Dynasty Woods e descobri que não existe nenhuma empresa chamada Brando Merchant Company lá. Com isso, tenho certeza que o nome dele era falso. Então peça a alguns homens que desenhassem sua aparência e descubra que seu nome verdadeiro era Nux Leander, que também é o brinquedinho do Visconde Felberta. Eu até descobri que os dois eram muito próximos e definitivamente não eram o mestre normal e o brinquedo de menino. Esse Nux tem muita sorte, né? Não só aquela vadia da Eda, ele ainda tem aquela Felberta com ele. Isso é correto, Marquês Alger. Visconde Felberta. Não é ela quem está ligado à Câmara das Mil Informações? Sim, está correto, o mordomo assentiu. A empregada doméstica Eda, o Visconde Felberta aqui tem conexões com a Câmara de Mil Informações. Eles estão esperando de alguma forma para me expor. O rosto de Marquis ficou solene. Depois de ponderar um pouco, embora sem vontade, ele decidiu usar seu trunfo. Ligue para tentativa Marquês Alger. Até o rosto do seu mordomo ficou solene quando o escolheu. Uma empregada saiu do salão e caminhou em uma direção determinada. Quanto mais ela andava, mais escuro estava o lugar. Logo ela apareceu diante de uma porta simples de madeira e batida. Toque, toque, toque. Marquês Alger chamou Mizone. Sem esperar por qualquer resposta, a empregada revelou diretamente o propósito de vir aqui antes de ir embora. Pelo quão indiferente seu rosto estava, ficou claro que ela já fez isso algumas vezes, porém, quando alguém olhasse para ela de perto, notaria que suas mãos tremiam. Não importa quantas vezes ela vem aqui, as vibrações assustadoras que cercam este lugar. Ela nunca se acostumaria com isso. Ela correu para o corredor e quando viu a luz, seu coração batendo se acalmou e ela respirou fundo. Poucos minutos depois, uma mulher vestida com roupas pretas acabou de entrar no corredor. Sim, ela era a mulher que estava ajoelhada diante de Alger e Ato ontem, e também o triunfo deles neste reino. Primeiro, quero que você me ajude com isso. Ele então contou a ela tudo o que sabia sobre Eda, Nux e Felberta e solícito. Eu quero que você mate aquela Felberta, e capture o brinquedinho dela. Com ele, podemos atrair Eda e depois lidar com ela também. Serão 3 coelhos com uma flecha. Você quer que eu lide com um estágio mestre, um estágio avançado e um mero mortal? Então você está me dizendo que não consegue nem lidar com esse grupo patético de pessoas sozinho. Uma voz estrita e desdenhosa foi ouvida. Não é o caso, não preciso que você vá lá pessoalmente, só quero que mande sua equipe.
Ou você está me dizendo que a sua equipe nem é capaz de fazer algo tão simples como lidar com esses bandos de perdedores? Alger sorriu com desdém. HMPH. Não tente agir de forma inteligente na minha frente. Eu sei muito bem o que você está pensando, Oni bufou, mas ela sabia que não poderia ir contra ele. Embora ela não fosse obrigada a aceitar seus pedidos, Filberta não era uma mulher simples, e se a empregada doméstica e Filberta estivessem tentando expô-los, isso poderia afetar os planos de seu reino. Portanto, ela decidiu ajudá-lo. Tudo bem, vou enviar 4, 5, 6 e 7 para lidar com eles, concordou. Por que não enviar 3 também? Alger questionou com uma carranca. Você quer que um grã-mestre lide com um cultivador em estágio avançado? Mas o mordomo do Visconde Filberta não é um cultivador Master Stage. HMPH. L. A pessoa que nunca viu sangue durante toda a sua vida não é melhor do que aquele cultivador de estágio avançado. Não se preocupe, mesmo enviar 4 cultivadores de estágio mestre de pico é um exagero para eles, uma bufou antes de sair do corredor. Que vadia. Espero que um dia você perca o apoio do reino e eu possa fazer o que quiser com você. Alger bufou anteriormente. Ele sempre fantasiou em estuprar essa cadela enquanto ela implora por misericórdia. Claro, ele sabia muito bem que seu desejo nunca se tornaria realidade. Uma é muito leal ao reino. Ela é tão leal que está até disposta a morrer por ele. Portanto, o reino nunca tirará dela a confiança e o apoio. E mesmo que lhe tenha sorte, e de alguma forma, o reino decida tirar seu apoio, ele não poderá fazer nada com ela, já que ela é muito mais forte que ele. Mesmo que ambos fossem cultivadores do reino grão-mestre, ela poderia facilmente derrotar 2 deles sem problemas. Era assim que a distância entre eles era grande. No entanto, por mais impossível que fosse, havia uma maneira de tornar isso possível. E isso estava em seus sonhos. Portanto, ele sempre sonha com isso e aprecia a sensação. Um homem sempre pode sonhar, não julgue. Alger então balançou a cabeça desapontado antes de entrar no quarto de sua amada esposa. Supreme Arengon System capítulo 83. Outro morde a poeira no momento. Nux estava jantando e foi acompanhado por 3 beldades, Skilla, Lana e Fel. Os 3 se revezavam na alimentação. Ele podia até sentir algumas faíscas esvoaçantes quando seus olhos voltavam. Isso fez com que ele tivesse um sorriso largo no rosto. Um sorriso cheio de imensa satisfação e contentamento. Ele estava vivendo a vida da qual nós só podemos ter inveja e estava gostando muito. Zumbi? Poucos minutos depois, porém, suas sobrancelhas franziram enquanto ele olhava para a parede. Era como se seu olhar perfurasse a parede e ela pudesse ver o que os outros não conseguiam. O sentido de Nux foi ativado e ele viu 4 estranhos espreitando e se escondendo ao redor da mansão de Felberta. Assassinos. Um pensamento apareceu em sua mente e ele ativou seu olho do discernimento, e as informações deles apareceram na frente dele. Nome: Nasherev. Idade: 51. Cultivo de mana: mestre. Cultivo corporal: mortal. Raça: humano. Ocupação: assassino da casa Marques Ban Normani. Talento: médio. Nível: 36. VP: 460. MP: 620 para 45, AGL 46, VIT 46, STM 41, INT 62, DEV 40, Nome: Luna Wilk. Idade: 46, Cultivo de mana: mestre. Cultivo corporal: mortal. Raça: humano. Ocupação: assassino da casa Marques Ban Normani. Talento: médio. Nível: 37, VP: 480, MP: 630 para 45, AGL 47, VIT 48, STM 48, INT 63, DEV 41, Nome: Aldora Orne. Idade: 48, Cultivo de mana: mestre. Cultivo corporal: mortal. Raça: humano. Ocupação: assassino da casa Marques Ban Normani. Talento: médio. Nível: 37, PV: 470, MP: 640 para 46, AGL 48, VIT
47, STM, 48, INT, 64, DEF, 42, Nome, Ashinte, Idade, 47, Cultivo de mana, Mestre, Cultivo corporal, Mortal, vírgula, Raça, Humano, Ocupação, Assassino da Casa Marques Ban Normani, Talento, Médio, Nível, 38, VP, 490, MP, 640, para, 47, AGL, 49, VIT, 49, STM, 49, INT, 64, DEF, 41. Casa Bannerman de novo. Aquela casa está me dando nos nervos agora. Nux pensou interiormente antes de entrar em contato com Eda, minha empregada pervertida. John. O que aconteceu? Por que você entrou em contato comigo? Jill? Oh. Nux, então vemos que ainda não havia contado a ela seu nome verdadeiro. Porém, como havia coisas mais importantes para tratar, decidi adiar um pouco. Minha empregada pervertida não saía do palácio hoje, pois não poderei conhecê-la. Zumbi? Por quê? O que aconteceu? Tenho alguns convidados que preciso receber em minha casa. Convidados? Sim, a casa Bannerman decidiu enviar alguns assassinos para Canucks. Decidiu ser honesto. O que? Você tudo bem, você não precisa entrar em pânico. Eles são apenas alguns cultivadores Master Stage aleatórios. Posso vencê-los com os olhos fechados. Nux respondeu com confiança. No entanto, a boca de Reda se contraiu quando ela escolheu suas palavras. O que você quer dizer com alguns cultivadores aleatórios do Master Stage? Ela também era uma cultivadora Master Stage. Não importa onde estejam, mesmo no Palácio Real, os cultivadores do Master Stage ainda são considerados decentes. Eles deveriam ser elites quando se trata de uma casa que está no nível das tendas. Isso mostra o quão sério a Bannerman House leva a você. E tudo isso foi por causa dela. Eda se sentiu culpada por tê-lo envolvido em seu problema. Onde você mora, me diga e eu irei te ajudar. Ela ofereceu. Não importa o que acontecesse, ela ainda era uma cultivadora Master Stage. Ela poderia ajudá-lo. Nux pensou sobre isso e acenou com a cabeça. Ele pode não precisar da ajuda dela agora, mas precisará da ajuda dela mais tarde. Além disso, era hora de conhecer Eda como Nux Lander, não como Jill Brando. Venha logo. Traga também a espada ou a adaga mais forte que você tiver com você. Tudo bem, mas... onde você mora? Oh, certo. Basta vir para Film, quero dizer, a mansão do Visconde Felberta. Visconde Felberta? Sim, é só vir aqui, logo te conto tudo. Ok. Eda então deixou o assunto de lado. Os assassinos eram a prioridade agora. Do outro lado, vendo o olhar solene em seu rosto, Fel sabia que algo aconteceu e questionou. Por que você parece tão sério? Nada realmente. Notei que há alguns convidados indesejados aqui. Espere aqui. Deixe-me recebê-los com um sorriso caloroso. Então, com um sorriso caloroso, Nux ativou o seu ocultar e caminhou em direção a Ashinte, o assassino mais forte. Depois de uma caminhada tranquila de 1 minuto, ele apareceu atrás de Ash, que estava escondido atrás de uma parede e se posicionou de uma forma que não seria localizado quando seu efeito de ocultação passar. Bate um golpe no pescoço e ela cai. Nux arrastou o corpo um pouco mais, certificando-se de que seus parceiros não a verão. Ele então reativou o seu ocultar e apareceu na frente de Eldora Orne, a segunda mais forte do grupo. O mesmo tratamento, um golpe na nuca e ela cai. Desta vez, porém, a garota chamada Luna de alguma forma o viu enquanto ele arrastava o corpo dela e gritou. 4. 7. Tenha cuidado. Ele já lidou com 5. O que? Nash falou em voz alta, pasmo com a forma como apareceu atrás de 5, mas não teve a chance de pensar sobre isso. Os olhos de Nux então caíram sobre Nash, que estava escondido atrás da árvore, e ele correu em sua direção a uma velocidade inacreditável. Nash não conseguiu reagir a tempo quando viu aquela velocidade assustadora. Nux rapidamente apareceu atrás dele. Bem, outro golpe. Outro morde a poeira e ele está no estágio avançado. Besteira. Este foi o último pensamento da Nash antes de perder a consciência. Nux então olhou para a última mulher, Lona, e um sorriso encantador apareceu em seu rosto. Lona ficou surpresa com o quão bonito ele era,
mas ela rapidamente se recuperou e olhou para ele. Porém, antes que ela pudesse fazer qualquer plano, o homem de repente caminhou para trás da árvore e não saiu. Seu corpo ficou tenso e estava em um estado totalmente ativo. Ela continuou olhando para a árvore, com medo de sentir falta da figura dele e isso não seria bom para ela. De repente, ela sentiu alguém dando tapinhas em seu ombro e ouviu uma voz. Por que você está olhando para a árvore toda perdida? Ficou encantado com meu sorriso? Os olhos de Luna se arregalaram de horror. Ela virou a cabeça para trás, mas antes que pudesse fazer qualquer coisa, um golpe e ela caiu inconsciente. Eu fiquei realmente encantado com o sorriso dele. Supreme Arengon System capítulo 84A. Certo, eles também estavam aqui. Eda rapidamente ativou ocultar e saiu do palácio. Ela correu o mais rápido que pôde enquanto muitos pensamentos passavam por sua mente. Só espero que ele não comece a lutar contra eles. Estou realmente assustado com isso. Não importa o que aconteça, eles ainda são assassinos da casa de um Marquis, eles devem ser fortes. Ela então aumentou ainda mais sua velocidade e alguns minutos depois apareceu em frente à mansão de Felberg e entrou diretamente no local. Desde que ela ativou ocultar, ninguém pôde vê-la entrando, então sem qualquer restrição ou bloqueio, ela rapidamente entrou na sala de jantar. Porém, a cena que viu a deixou bastante pasma. Jill e mais 3 mulheres, uma delas deveria ser o Visconde Felberta e as outras 2 deveriam ser suas criadas, estavam sentadas à mesa de jantar jantando. As 3 garotas competiram para dar-lhe a próxima mordida e Nux assistiu tudo com um sorriso. A atmosfera pode parecer animada, mas quando ela notou 4 corpos deitados atrás da mesa, seus olhos se arregalaram. Eles são os assassinos de quem ele estava falando. Ela ficou toda atordoada e só saiu do seu devaneio quando os 4 jantaram e Nux murmurou, Por que Eda está tão atrasada? Ela está perdida. Ela não sabe onde você mora. Não, como empregada doméstica, embora ela possa não ser próxima de mim, ela deve saber onde eu moro, respondeu Felberta. Onde você está? Minha empregada pervertida. A voz de Nux soou em sua cabeça. Ela então rapidamente desativou o seu ocultar e apareceu na frente deles. Ah! Você está aqui, Nux murmurou. No entanto, ele ficou surpreso interiormente. Por que meu sentido não a detectou? É porque ocultar é uma habilidade de nível mais alto que sentir. Pode ser esse o caso. Ele então balançou a cabeça e com um sorriso gentil caminhou em direção a Eda e ofereceu sua mão. Eda transmitia de volta enquanto segurava a mão dela enquanto as 2 se aproximavam e se sentavam nas cadeiras. Então deixe-me começar as apresentações. Nux conheceu antes de sondar para mim. Lamento esconder isso de você, Eda, depois te conto meus motivos, mas por enquanto, saiba apenas que meu nome não é Jill, meu nome verdadeiro é Nux Leander. Embora Eda tenha ficado surpresa, ela não se importou muito com isso. Neste momento ela estava olhando para o Visconde Felberta que sorria para ela. Ela estava muito curiosa sobre sua identidade, embora tivesse uma ideia aproximada do que era. Bem, agora passando para aquela que você tem mais curiosidade. Ela é Fel. Você a conhece como Visconde Felberta Levi. Ela também é a primeira mulher por quem me apaixonei. Um grande sorriso apareceu no rosto de Felberta ao ouvi-lo. Ela então olhou para Eda, que olhou com alguns sinais de insatisfação. Um olhar desdenhoso apareceu no rosto de Fel antes de ser substituído por um sorriso doce. Olá, Eda, estou ansioso para ter você como minha irmã. Esta é a Esquila, minha doce e alegre empregada. E esta é Lani, minha empregada séria, mas tímida de vocês. Essa é Eda, uma empregada muito pervertida. Pervertido? Esquila questionou enquanto piscava os olhos. Sim, ela é muito pervertida. Nux respondeu com um sorriso enquanto o rosto de Eda ficou vermelho de vergonha. Embora ela já tenha aceitado ser uma pervertida, ela ainda ficou envergonhada quando outras pessoas descobriram isso. Os olhos de Esquila brilharam em compreensão quando ela olhou para Eda. Ela não conseguiu acreditar que a empregada-chefe sempre seria uma pervertida. Como também era empregada doméstica, tinha muita curiosidade por Eda, mas sempre se esquecia de perguntar a Nux sobre ela, pois estava muito ocupado com outros pensamentos. O mesmo aconteceu com Fel e Lani. Eles estavam curiosos sobre Eda, mas não estavam curiosos o suficiente para perguntar a Nux sobre isso quando estavam ocupados com outras coisas. Eu não sou uma pervertida. Eda murmurou.
tentando preservar qualquer pouca dignidade que lhe restasse como empregada-chefe do Palácio Real. Mas quando seus olhos mergulharam em Nux, que estava sorrindo para ela de brincadeira, seu rosto ficou mais vermelho quando ela foi admitida. Eu posso ser um pouco pervertido. Ao vê-la satisfeita assim, Nux não poderia deixar de rir alto. Ele então sentiu que era injusto com Eda e começou a revelar todos os segredos. Não seja tão tímido, Eda. Todo mundo tem uma coisinha que poucas pessoas conhecem. Não é constrangedor. Pelo contrário, aumenta o seu charme. Por exemplo, Fel aqui tem uma vontade incontrolável de ser a dominante na cama, mas ela sempre falha miseravelmente. Desta vez, o rosto de Felberta ficou vermelho, mas Nux ainda não havia previsto. Ele designado para Skilla e continuou. Skilla aqui tem uma tendência estranha de sentir cheiro de calcinha depois das sessões noturnas. Ela diz que tem curiosidade sobre sexo, porém, sinto que ela é apenas uma pervertida. Lani aqui é tão estranho que, embora goste de fazer sexo, é tímida demais para falar ou pedir. Eu sempre me questionei como isso é possível quando ela era a que falava mais alto quando se tratava de gemer. Os rostos de Skilla e Lani também ficaram vermelhos. A visão de 4 lindas mulheres abaixando a cabeça de vergonha foi extremamente atraente. Nux entregou interiormente enquanto acariciava a cabeça de Skilla. Porém, logo, os olhos de Eda caíram sobre 4 corpos caídos no chão enquanto ela questionava. Esses são os assassinos enviados pela casa Bannerman. Nux então piscou os olhos antes de olhar para os corpos e murmurar. Ah, certo, eles também estavam aqui. Supreme Aren Good System capítulo 85. Você está disposto a ser meu escravo? Ah, certo, eles também estavam aqui. O rosto de Reda se contraiu ao ouvir sua resposta, mas ela apenas balançou a cabeça, derrotada. Ele realmente quis dizer isso quando disse que eles são apenas cultivadores aleatórios do Master Stage. Pensar que ele pode derrotar 4 deles em apenas alguns minutos. Caramba, com o quão despreocupado ele parece, não ficarei surpreso que ele ainda esteja se segurando. Eda suspirou antes de questionar. Então, o que vamos fazer com eles? Eu tenho algumas coisas para testar. Posso usá-las como cobaia? Você está falando sobre o selo escravo? Felberta questionou. Sim, você não acha que eles são os alvos perfeitos para isso? Nux respondeu com um sorriso. Um leve sorriso apareceu nos rostos do grupo enquanto olhavam para os corpos caídos no chão. Mas primeiro, vamos remover o veneno que eles têm na boca. Ou então eles irão consumi-lo quando perceberem que foram capturados. Eda sugeriu e então começou a remover o veneno que esses assassinos guardavam na boca. Tudo bem, agora como vamos amarrá-los? Cordas normais não funcionariam neles, certo? Nux respondeu enquanto olhava para Eda com um sorriso malicioso. Eda corou um pouco antes de puxar algumas cordas enquanto respondia, e isso deve funcionar. Felberta, Skilla e Lani olharam para ela de forma estranha antes de Skilla pegar as cordas e começar a amarrar os assassinos enquanto Lani caminhava em direção ao banheiro. Poucos minutos depois, Skilla amarrou todos os seus membros enquanto Lani voltava com um balde de água na mão e então jogou água em seus rostos. Respingos. Os assassinos foram acordados, então olharam em volta e rapidamente perceberam que foram capturados. Eles tentaram morder a pílula venenosa que tinham na boca, mas perceberam que a pílula foi retirada. Como se fosse planejado, os 4 suspiraram desanimados. Seremos torturados agora. Todos tiveram os mesmos pensamentos. Claro, eles não estavam com medo, estavam apenas infelizes. Como assassinos, eles foram torturados de inúmeras maneiras diferentes e eram praticamente imunes a isso, mas isso não significava que gostassem de ser torturados. Vocês estão acordados, Nux afirmou com um sorriso e vendo seu sorriso encantador, Lona lembrou-se do que aconteceu antes de perder a consciência. Ele derrotou todos nós sozinho e não parecia estar nem um pouco cansado. Ela pensou interiormente. Tudo bem, não vou perder tempo e vou questioná-los diretamente. Vocês estão dispostos a ser meus escravos? Sua pergunta surpreendeu os 4 assassinos, e o mais forte, Ash, bufou. HMPH. Já juramos nossa vida a Bannerman House e não vamos sim, posso fazer o meu pior, mas vocês não vão se submeter e tudo mais. Além disso, pare de mentir para mim, você não se submeteu à casa de Bannerman, seu verdadeiro mestre é o reino. Você está apenas trabalhando para a casa Bannerman e Erwick.
Os assassinos não tiveram nenhuma mudança em suas expressões. Nux balançou a cabeça enquanto continuava. Bem, tanto faz. Você faz o que quiser. No entanto, eu tenho uma pergunta. Por que vocês são tão leais ao rei? Quero dizer, à casa Bannerman. Qual é o sentido? Você vai morrer se você me rejeitar, poderá até ser torturado até a morte. A casa Bannerman não vai se importar com isso, assim como não se importou com os outros dois homens que morreram há alguns dias. Acredito que você será substituído e ninguém se lembrará de você. Então por que morrer? Por que não ser meu escravo e depois voltar para o lugar de onde você veio? Ninguém saberá o que aconteceu e você poderá continuar vivendo. De repente, um brilho estranho apareceu nos olhos de Nash enquanto ele questionava. Você realmente nos deixará viver? 7. Ash gritou de raiva, mas Nash a ignorou completamente. Sim, vou deixar você sair se você se tornar meu escravo. Nux assentiu. Então como você teria certeza de que não irei traí-lo no futuro? Nash continuou questionando. Eu não salvei sua vida. Por que você pensaria em me trair? No entanto, se você fizer isso, direi à casa Bannerman que você os traiu. Eles lidariam com você mais tarde. Nux ameaçou. Um sorriso estranho apareceu no rosto de Nash enquanto ele assentia. Nux também sorriu e então questionou. Então, número 7, você está disposto a ser meu escravo? Eu sou. Escravos, Nash Reve. De repente, outra seção apareceu sobre o status de Nux logo abaixo da seção de membros do harém. Ele sorriu ao olhar para Nash, que sentiu um poder estranho entrando em seu corpo, mas como não viu nada, ignorou. Ele estava muito feliz por ter encontrado alguém tão estúpido e poder deixar este lugar rapidamente. Tudo bem, número 7, você pode ir agora. Lembre-se, se algum dia eu entrar em contato com você, volte. Você prometeu. Nux sorriu enquanto desamarrava as cordas que o prendiam. Claro, eu sempre me lembro das minhas promessas. Nash então se levantou e sorriu antes de caminhar em direção à porta. Quanto mais perto ele chegava da saída, mais amplo seu sorriso ficava antes de finalmente passar pela porta e sair. Ao vê-lo saindo tão rápido e facilmente, Ash, Luna e Aldora trocaram olhares quando um único pensamento apareceu em suas mentes. Este homem é muito ingênuo. Podemos sair vivos. Ash acenou com a cabeça para os outros dois antes de começar. Você realmente nos deixará ir se nos tornarmos seus escravos, assim como você fez com Nash? Claro, sou uma pessoa muito honesta. No entanto, lembre-se, se você me trair, irei informar a casa Bannerman sobre você se tornar meu escravo e eles farão tudo ao seu alcance para matá-lo, ok? Os três assassinos assentiram e um grande sorriso apareceu no rosto de Nux enquanto ele questionava. Então, número 4, 5, 6, você está disposto a ser meus escravos? Supreme Arengon System Capítulo 86 Escravos do Estágio Mestre. Então, número 4, 5, 6, você está disposto a ser meus escravos? Embora eles sentissem que o sorriso que ele tinha no rosto enquanto questionava era um pouco desconfortável, os pensamentos dos três assassinos eram muito nublados com a chance de sair daqui vivos e não pensaram muito sobre esse pequeno detalhe. Nós somos escravos, Nash Reve, Luna Wilk, Aldora Orne, Ashinte. Um grande sorriso apareceu no rosto de Nux quando ele viu seus nomes na seção Slav. Os três assassinos sentiram um poder peculiar entrando em seus corpos. Então seus olhos pousaram no sorriso diabolicamente encantador e perverso de Nux antes de sentirem que algo estava errado. Este homem não parece ser tão ingênuo e burro. Ele não pode deixá-los ir assim. Assim como Asha estava questionando Nux, sua voz também. Tudo bem, vamos ligar de volta para o seu parceiro também. Com isso, ele ativou a habilidade de telepatia que o selo escravo tinha e chamou. Nash, volte. Com apenas duas palavras, Nash, que estava correndo de volta para a casa dos Bannerman, parou. O quê? Os olhos de Nash se arregalaram de horror quando descobriram que seu corpo havia começado a correr de volta para a mansão de Felberta. Ele então se lembrou da voz que ecoou em sua mente e seu corpo tremeu. O que ele fez comigo? Poucos minutos depois, Nash voltou e ficou ao lado dos três assassinos. Bom, quando Nash voltou, seu medo e sentimento de incerteza explodiram. Ela sabia que algo estava errado. Ela tinha certeza disso agora. Esse negócio era bom demais para ser verdade. No entanto, já era tarde demais. O que você fez conosco? Ash questionou em pânico e horror.
Nada. Nux respondeu com um olhar confuso. Nada. Então por que Seven está de volta? Porque eu liguei para ele. Um escravo não deveria ouvir tudo que seu mestre disse. Então como você o contatou quando ele estava tão longe? A voz dele soou na minha cabeça. Desta vez, foi Nash quem respondeu. Os olhos de Ash e dos outros assassinos se arregalaram de surpresa. Eles não sabiam o que estava acontecendo, mas sabiam que era ruim. Ag. De repente, Ash falou de dor ao cair de joelhos. O que aconteceu? Luna questionou em pânico. Era preciso saber que eles passaram por torturas intensas e experimentaram. Então ela sabia que Ash nunca gritaria daquele jeito. O que você fez com ela? Ela então questionou enquanto olhava para Nux, que olhou tudo com um olhar curioso. Na verdade, até ele ficou surpreso ao ouvi-la gritar, mas logo percebeu o que aconteceu. Acho que ela estava pensando em me trair, seu mestre Nux respondeu. Esta não é hora de Juag. Lona queria continuar, mas de repente, os gritos de Ash ficaram mais altos quando ela abriu a cabeça com força e rolou no chão. Prepare com isso. Estou te implorando. Farei qualquer coisa que você disser. Ash implorou com uma voz rouca. A dor era demais para ela resistir, e ela podia sentir que estava aumentando sem nenhum sinal de parada. Os olhos de Lona e dos outros assassinos se arregalaram quando a ouviram. Ela está implorando. A dor é tão intensa. Seu corpo estremeceu de medo. Até Nux se sentiu um pouco estranho ao vê-la rolando e implorando desse jeito. No entanto, ele ainda manteve uma expressão dura enquanto respondia. Pare de pensar em ir contra mim e isso acabará desta vez. Ash levou suas palavras a sério. Ela rapidamente se livrou de seus pensamentos sobre atacá-lo e murmurou continuamente. Sou leal a ele, sou leal a ele, sou leal a ele, sou leal a ele. E isso funcionou. Parecia ter funcionado assim que ela sentiu a dor diminuir antes de desaparecer. Ah! 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 Ash estava deitado no chão, respirando pesadamente. Ela não queria experimentar isso de novo. Nunca. Obrigado, mestre. Ela então olhou para Nux enquanto rastejava em direção aos pés dele e colocava a testa em seus sapatos. Nux franziu a testa ao vê-la segura assim. Ele queria recuar, mas Filberta colocou a mão em suas costas secretamente. Ele olhou para ela e a viu balançando a cabeça. Nux concordou e ficou onde estava. Bom. Ou o que você fez conosco? Vendo o que Asha estava fazendo, Lona sabia que a dor que sentia era muito mais forte do que eles pensavam e questionavam. Desta vez, porém, seu tom era mais domesticado do que antes. Como eu disse, eu não fiz nada. São vocês que concordam em se tornar meus escravos. Lembre-se, posso ver através de seus pensamentos. No momento em que vocês pensam em me trair, vou garantir que você sofra uma dor muito pior do que você pode imaginar e a dor continuaria aumentando até você tirar esse pensamento da cabeça. Em outras palavras, faça o que eu lhe disser. Seja obediente e não enfrentará nenhum problema. Está claro? Nux respondeu e depois questionou. Sim. Isso é sim, mestre, para você. Sim, é mim, mestre. Ache. Agora levante-se, não importa o quão cansada ela aconteceu, como se seu comando fosse uma ordem divina. O corpo de Ash se manifestou e ficou ao lado dos outros assassinos. Vendo os 4 Master Stage eslavos parados na frente dele, Nux brilha de contentamento. Estes não eram cultivadores normais do Master Stage, eles eram os mais fortes do grupo. Com eles, ele pode facilmente derrotar um Earlhouse sem fazer nada. No entanto, desta vez, o seu alvo não era um mero Earlhouse. Seus olhos ficaram frios antes de olhar para os assassinos e questionar. Conte-me tudo o que você sabe sobre a casa Bannerman e Erdwick. Supreme Iron System capítulo 87. Nota do autor. São necessários mais 60 PS para o segundo lugar, mais 90 para o primeiro. Claro, isso pode aumentar se outros livros conseguirem mais, então sim. Contarei com vocês. Me dá poar. Conte-me tudo o que você sabe sobre a casa Bannerman e Erdwick. Nux questionou enquanto seus olhos ficavam frios. Primeiro, eles atacaram Eda. Isso já era demais, e agora eles até ousaram atacar Fel. Agora isso é demais. Ele precisa mostrar àqueles que não são fáceis de intimidar. Porém, ele precisaria aprender o quão fortes são as duas casas nobres. Ele não pode ser precipitado. O líder da casa Bannerman, Alger Bannerman, está no estágio inicial de grande mestre. O mesmo acontece com o líder da casa Erdwick. Porém, este último é um pouco mais forte.
Antes que Lona pudesse pensar em como responder, sua boca se moveu sozinha e seus olhos se arregalaram de horror. E isso é muito assustador. Lona pensou interiormente. Seus pensamentos sobre ser leal ao seu novo mestre se fortaleceram ainda mais. E apenas um estágio inicial de grande mestre. Então será muito fácil. Nux olhou enquanto já formava planos diferentes sobre como lidar com ele. Eda, Felberta, Skyla, Lana e os lábios dos outros assassinos se contraíram com sua resposta. O que você quer dizer com apenas um estágio inicial de grande mestre? Ele é um grã-mestre. Um grande mestre. Então eles rapidamente se lembraram do quão anormal ele era e apenas balançaram a cabeça. Sim, como esperado, ele é uma anomalia. Felberta confirmou novamente seus pensamentos. Ela não deve pensar nele como uma pessoa normal. Não, mestre. Não é tão simples. O reino de Skadi está por trás das duas casas e invejoso um grupo de assassinos para eles usarem. Como você já sabe, nós somos os ditos assassinos. Se essas casas foram atacadas, esses assassinos lutaram com suas vidas e será problemático para você combatê-los. Embora ela não tenha sido questionada sobre isso, Ash decidiu compartilhar informações extras importantes como forma de mostrar sua lealdade. A imensa dor que foi muito mais dolorosa do que qualquer tortura pelo que ela já passou deixou uma marca profunda em seu coração. Reino de Skadiedo e Felberta murmuraram ao mesmo tempo. Elas então se entreolharam e riram. Oh! Então quem é o mais forte entre vocês, assassinos? Nux, entretanto, ignorou completamente as informações extras. Ele simplesmente não é importante. Ele não era forte o suficiente para se importar. Além disso, ele estava mais interessado nas casas assassins, Bannerman e Erwick. Eu não sei o nome dela, mas nós chamamos de Oni. A assassina mais forte entre nós. Ela está no auge do Grandmaster Stage. No entanto, seria um erro tratado como uma cultivadora normal do Grandmaster Stage. Ela é uma cultivadora Grandmaster Stage que matou 3 cultivadores Expert Stage no passado, então acredito que seria melhor se a tratássemos como uma cultivadora Expert Stage. Ashe respondeu, revelando todos os seus pensamentos e treinando os companheiros de equipe que uma vez juraram nunca trair. Embora Lona, Nash e Aldora se sentissem um pouco estranhos, eles rapidamente entenderam que também não tinham escolha. Eles não estavam com medo se Nux pudesse ou iria tirar suas vidas. No entanto, eles estavam com medo daquele dor infernal pelo qual Ash passou. Além disso, seu corpo se move por conta própria sempre que Nux quer alguma coisa, então eles também não conseguem esconder nada. E se fosse esse o caso, eles poderiam muito bem ser leais a ele de coração. Pelo menos eles não terão que passar por tortura ou se preocupar com suas vidas. Um estágio de especialista. Isso pode ser um pouco problemático. Nux murmurou interiormente. Ele tinha certeza de que poderia enfrentar um cultivador Expert Stage e poderia até derrotá-la, mas se ele estivesse cercado por outros cultivadores ao mesmo tempo, as chances não estavam a seu favor. Parece que ele tem que esperar antes de se vingar. Bem, também não era como se ele estivesse com pressa. Ele não arriscaria sua vida. Tenho algo em mente que pode funcionar. No momento em que Nux estava a desistir e adiar o plano, a voz de Felberta soou. Nux então se virou para ele vendo uma luz estranha brilhando em seus olhos. Ele questionou. O que é? Bem, na verdade tenho 2 maneiras de lidar com isso, mas talvez você não queira usar o primeiro método. Felberta murmurou. Um sorriso irônico apareceu no rosto de Nux enquanto ele questionava. O primeiro método que você está falando é entrar furtivamente e matar um que ela afeta. Felberta sorriu de volta enquanto assentia. Nux então balançou a cabeça e continuou. Deixa aí, me diga o segundo método. Tenho certeza que você deve ter pensado alguma coisa. Não era como se Nux não pudesse lidar com Expert Stage Assassin. Ele poderia facilmente usar seu ocultar para seguir esses assassinos. E uma vez que eles encontrassem Oni, ele poderia matá-lo e então lidar com outros assassinos. No entanto, Nux não quis usar este método. Ele acabou de testemunhar o assustador e grandioso seu selo de escravo. Se usada corretamente, essa habilidade pode ajudá-lo tremendamente. Esses assassinos são uma força forte. Se ele conseguisse colocá-los sob seu comando, ele estaria um passo mais perto de seu objetivo real. Claro, seu principal objetivo era que Oni, um cultivador de estágio grande mestre de pico,
Se ele conseguir tê-la como sua escrava, quanto sua força melhorará. Além disso, quem não quer um assassino slave, pronto para fazer tudo o que ele manda? Nux fez. E aparentemente vendo através de seus pensamentos, Felberta surgiu com seu método segundo. Você se lembra quando eu contei que alguém me pediu informações sobre a casa Bannerman? Suas palavras atraíram a atenção de Nux e ele assentiu. Eu faço. A informação real que ele queria era sobre Supreme Arengon System capítulo 88. Você está em uma posição muito ruim, não está? Na mansão Bannerman, Alger andava nervoso enquanto uma mulher vestia roupas pretas estava parada na frente dele. Hugo. Por que eles ainda não chegaram? Quanto tempo vai demorar? Essa foi a 11ª vez que ele fez essa pergunta e dessa vez a mulher, que sempre o ignorava, não aguentou mais e explodiu. O que diabos há de errado com você? Assassinato é um trabalho de paciência, sem falar que eles também têm que sequestrar alguém. Além disso, faz apenas 1 hora desde que eles deixaram você, idiota. Agora pare de se mover como um inserido. Alger então fez uma pausa enquanto olhava para a mulher à sua frente. Não fale assim comigo, não sou seu subordinado. Ele respondeu a tom ameaçador. Ah, é? Bem, eu também não sou seu subordinado, então pare de me irritar. A mulher ameaçou de volta, sua voz causando arrepios na espinha de Alger. No entanto, ele controlou seu medo e ganhou alguma confiança ao responder. O que você faria se eu não o fizesse? Não, deixe-me reformular. O que você pode fazer se eu não o fizer? O olhar da mulher ficou frio, seus olhos azuis gelados encararam Alger e antes que ele pudesse reagir, uma adaga foi colocada na frente de seu pescoço. Não pense que você possa falar assim comigo só porque você é um peão útil para o reino. Lembre-se, os peões são sempre os primeiros a serem sacrificados. Na medida em que o reino tome qualquer ação por conta própria. Então não pense que não posso te matar por causa do reino. Estou limpo. Sua voz ameaçadora era tão fria que o couro cabeludo de Alger ficou dormente. Os olhos gelados que brilhavam ameaçadoramente lhe disseram que ela não estava brincando. Mais uma palavra e ele morrerá. Gole Alger engoliu em seco e concordou. Bom, e não me perturbe por hoje dizendo isso. A mulher se virou e saiu. Só depois que ela saiu do salão o corpo rígido de Alger voltou ao normal. Ele então respirou fundo algumas vezes para alegrar seu coração acelerado. Então seu olhar ficou frio e uma adaga verde escura apareceu em sua mão. Devo fazer isso. Alger murmurou. Logo, porém, ele balançou a cabeça e se acalmou. A mulher não estava sozinha. Se alguma coisa acontecesse com ela, todos aqueles assassinos poderiam vir atrás dele. Ele então guardou sua adaga dentro de seu anel espacial e suspirou. Vamos apenas tomar um banho. Alger murmurou para si mesmo antes de entrar no banheiro. Após o banho, Alger estava sentado à mesa de jantar, junto com sua esposa e 7 consortes. Um servo então se moveu antes de colocar um pouco de comida na mesa e comê-la na frente de todos. Alger assentiu e o criado começou a colocar comida nos pratos de todos. Tudo bem, vamos começar. Alger pediu e todos começaram a comer. Depois do jantar, Alger quis passar um tempo com seu harém, mas quando lembrou que os assassinos ainda não haviam retornado, seu humor piorou e ele simplesmente entrou em seu quarto para descansar um pouco. Ele então pulou em sua cama macia e logo entrou na terra dos sonhos a uma velocidade surpreendentemente rápida. Enquanto Alger dormia pacificamente, sem se preocupar com o mundo, ele não percebeu um par de cativantes olhos dourados observando cada movimento seu. De repente, uma figura vestindo roupas pretas colantes e uma máscara preta que cobria o nariz e a boca apareceu na frente de sua cama. A figura então pegou seu anel espacial e uma adaga verde e preta apareceu na mão da figura. Ele então caminhou em direção a Alger e deu um tapa no rosto. O corpo de Alger voou antes de bater na parede. Ele acordou rapidamente e olhou em volta, mas não conseguiu ver ninguém. Suas sobrancelhas franziram quando ele se levantou. Quando estava prestes a chamar seu servo, uma dor intensa o assaltou na perna direita. Ai! Ele viu um corte grande e profundo na panturrilha enquanto o sangue escorria incontrolavelmente. Ele então finalmente viu uma figura vestindo roupas pretas, carregando uma adaga familiar nas mãos, olhando para ele com seus lindos olhos dourados. Uau! Essa adaga é realmente ótima. Já está mostrando seu efeito. Alger então ouviu sua voz alegre e rapidamente entendeu que era aquela sensação de entorpecimento em sua panturrilha.
Aquela adaga na mão do homem não era apenas uma adaga familiar, era a adaga dele. Como ele colocou a mão nisso? Ele então olhou para sua mão e percebeu que seu anel havia sumido. Alger então pensou em uma possibilidade e seus olhos se arregalaram. Sim, você está certo, eu envenenei sua comida. O estrangulador. Se você souber disso, os olhos de Alger se arregalaram de horror ao ver o veneno que o homem carregava na mão. Oh, parece que você sabe disso. Mana, é realmente um veneno implacável, hein? Primeiro faz o alvo cair em um sono profundo, e quando ele acordar, ele não será capaz de falar nada durante a próxima hora, dando ao assassino todo o tempo que ele precisa para matar o alvo. Além disso, sua adaga é muito legal. Uma adaga de pico 5 estrelas, com efeito entorpecente no alvo, com aquele corte na panturrilha. Sua perna inteira deve estar dormente agora, fechando todos os seus caminhos para fugir. HMMMM. Cara, acabei de notar, você está em uma posição muito ruim, não é? Não posso fugir, não posso pedir ajuda. Completamente à minha mercê. Se eu fosse você, rezaria para o Deus, que eu não sou uma pessoa má. Quanto mais o homem falava, mais medo Alger sentia. Quem é ele? Como se estivesse lendo sua mente, o homem sorriu e respondeu: Ah, você deve estar se perguntando quem eu sou, certo? Ele então baixou a máscara e os olhos de Alger se arregalaram. Dio não. Ele é aquele Nux. Nux Lander. Supreme Arengon System capítulo 89 Pobres Marques Alger. Do lado de fora do quarto, o mordomo de Alger estava correndo para o quarto de Alger desde que pegou o som de uma batida. No entanto, uma criada apareceu na frente dele. Você não pode entrar aí. Cliff, o que você está fazendo? Por que você está me impedindo? Além disso, como guarda pessoal de Marquês Alger, você não deveria correr e verificar o que aconteceu também. Por que você ainda está aqui? Nada está acontecendo lá dentro, não quero impedi-lo. Estou apenas cumprindo o desejo de Marquês Alger. Ele diz que não quer ser incomodado. Além disso, a voz que você ouviu era dele tendo um ataque. Ele parece muito bravo. Zangado? Sobre o quê? Cliff então lançou-lhe um olhar vazio enquanto respondia: como eu iria saber? Verdadeiro. Olha, eu não me importo com você, mas ainda quero viver. Então, se você quiser entrar, é só me deixar inconsciente, senão não vou deixar o... Ok, vou embora. Pela sua expressão, ele deve ser muito bravo, hein? Sim, eu não sei o que aconteceu, mas o esmagar-outro que saiu da sala e o mordomo teve certeza que um vaso desviou ter sido quebrado. Sim. Eu também não quero entrar. Zumbi Cliff acenou com a cabeça. No entanto, se o mordomo fosse um pouco observador, ele teria visto um pequeno suspiro de alívio que ele soltou. Se o mordomo tivesse entrado na sala, veria que em vez de Marques ter um ataque, era o Marques que estava sendo jogado aqui e ali. Depois de confirmar quem era seu agressor, os Marques ganharam alguma confiança e perceberam que Nux era apenas um cultivador Master Stage. Um grande sorriso apareceu em seu rosto. Embora ele pudesse estar ferido e sua perna direita não estivesse funcionando corretamente, ainda era fácil para ele derrotar um cultivador Master Stage. Afinal, ele era um cultivador de palco grande mestre. Com a confiança recém-adquirida, ele tropeçou, mas depois equilibrou o corpo enquanto corria em direção a Nux. Tapas porém, o que ele previu não aconteceu, pelo contrário, Nux apenas o mandou voando com uma tapa. E ele fez com que parecia tão fácil. Esmagar jogar seu corpo então bateu em seu vaso favorito e os Marques tossiram um pouco de sangue. TSK, você realmente acha que eu teria aparecido na sua frente e te acordado com um tapa se não tivesse certeza o suficiente para bater em você? Use seu cérebro, sua idiota. Ah, se você estava esperando que alguém entrasse na sala por causa do som, esqueça. Todo mundo lá fora sabe que Marques Alger está tendo um ataque de raiva. Nux falou com indiferença enquanto destruía seus sonhos. Os olhos de Alger se arregalaram de surpresa e horror, embora ele acreditasse que poderia derrotar esse homem sozinho, por dupla segurança. Ele ainda queria que seus guardas entrassem na sala. No entanto, Nux derramou água fria em seus sonhos. Ele então viu Nux caminhando em sua direção com um sorriso. A adaga que ele segurava brilhava intensamente. Ah, certo. Vou enviar a foto da adaga no capítulo auxiliar. Bem, vou enviá-la aqui também, para que vocês, vagabundos preguiçosos,
Não precisem se mover muito. Nux então apareceu atrás dele antes que ele pudesse reagir, cortou a panturrilha esquerda. A Marquês soltou um grito doloroso em sua mente, mas logo sentiu uma sensação de entorpecimento por toda a perna e a dor começou a diminuir. Claro, não era algo para ficar feliz. Com isso, ambas as pernas não funcionarão por um tempo. Ele está completamente indefeso no momento. E agora vamos ver como eu começo isso. Primeiro, mande alguém atrás da minha empregada pervertida, Eda. Isso exige um membro. Então, você foi ousado o suficiente para atacar meu lindo Fel. Isso exige mais 2 membros. Isso significa que vou decepar suas 2 mãos e uma perna. Ah, não pense que vou usar sua adaga para isso. Vou usar uma simples espada de aço, já que nosso corpo é muito forte. Precisaria de alguns movimentos para cortar pelo menos um de seus membros. Então não vamos desperdiçar mais algum tempo, ok? Os olhos de Alger se arregalaram de horror e medo. Seu corpo começou a tremer. Ele queria implorar por misericórdia. Queria dizer que faria o que quisesse, mas não conseguiu. No entanto, Nux parece saber ler mentes ao sugerir rapidamente sua próxima oferta. Bem, se estou sendo honesto com você e você também pode julgar pela minha cara. Sou uma pessoa refinada e bonita. Não gosto de ser um maníaco sanguinário. Então vou lhe apresentar outra oferta. Podemos acabar com toda essa tortura se você aceitar ser meu escravo. O que você diz? De repente, o movimento de Alger parou. Escravo. Seu escravo. Como ele garantirá minha lealdade? Ele vai me envenenar e depois manter o antídoto com ele? Sim, deve ser isso. Não se preocupe, posso encontrar um preparador de poções que fará o antídoto. Neste momento, minha vida é muito mais importante vendo a luz determinada que aparecia em seus olhos. Nux sorriu ao questionar. Então, Alger Bannerman, você está disposto a ser meu escravo? Alger assentiu com uma expressão determinada e logo sentiu uma energia peculiar entrando em seu corpo. Não é bom embora ele não soubesse o que era essa energia, combinando-a com o momento, ele sabia que não era algo bom. No entanto, antes que ele pudesse pensar muito, Nux de repente forçou uma poção em sua boca. Este é o antídoto do estrangulador. Agora pegue seu anel e encontre algum antídoto para esta adaga. Alger franziu as sobrancelhas. Alguns segundos depois, ele sentiu que agora podia falar. Queria gritar e chamar seus guardas, mas assim que esse pensamento apareceu, uma dor intensa saltou sua cabeça. Não grite, cale a boca. Alger teve vontade de gritar, mas sua boca se fechou automaticamente até sua garganta se quis soltar um grito abafado. A dor contínua intensa atacar sua cabeça e continuamente aumentando. Porém, o pior é que ele não conseguiu nem gritar. Pobres Marquês Alger. Supreme Arengon System Capítulo 91 Escravo obediente tire da sua cabeça os pensamentos sobre mim trair e a dor diminuirá depois de torturá-lo por uns bons 15 minutos, Nux sugeriu. Depois do que poderia ser aqui, a pior do que já sentia, Alger pegou as próximas palavras de Nux e rapidamente fez o que lhe foi aqui. Na verdade, Nux descobriu que uma vez que a dor começa, o alvo não tem tempo para pensar em traí-lo ou algo assim, pois a dor já é demais. O requisito é ser leal a ele. Assim que o alvo pensar em ser leal a ele, a dor diminuirá. É claro que, ao ser agredido com esse nível de dor, ninguém seria capaz de pensar em nada, e a dor continuará até que alguém diga ao alvo para ser leal a Nux. Nux poderia parar a dor, mas queria torturá-lo um pouco como a recompensa por atacar Edifel. Alger respirou pesadamente depois que a dor diminuiu. Agora seja leal a mim. Se você pensar em me trair, a dor retornará e será ainda mais poderoso do que antes. Lembre-se disso. Todo o corpo de Alger estremeceu de medo ao ouvi-lo. Treinando no Master? De jeito nenhum. Ele se tornará o servo mais leal que o mundo já viu. Se seu mestre quisesse que ele fizesse alguma coisa, ele faria. Mesmo que isso lhe custe a vida. Ele simplesmente não quer suportar aquela dor horrível novamente. Sim, mestre. Bom, agora pegue o antídoto e cure suas pernas dormentes. Não há antídoto para este mestre. A dormência irá diminuir em 30 minutos. Tanto faz. Apenas fique no chão. Então, dizendo isso, Nux pegou de volta o anel de Alger e guardou tudo em seu inventário antes de jogá-lo de volta para ele. Ele então se deitou confortavelmente na cama de Alger enquanto questionava. Então, onde mora esse um?
Ela e seus assassinos vivem nos fundos da mansão. No entanto, mestre, vou avisá-lo, porém, matou alguns cultivadores do Spert Stage, então tome cuidado com ela. Embora Alger quisesse perguntar como ele aprendeu sobre Oni, como um servo leal, ele não o fez e apenas respondeu à sua pergunta. No entanto, ele ainda alertou seu mestre sobre o quão forte é a mulher sobre quem ele estava perguntando. Nux assentiu antes de fechar os olhos e esperar. Como foi? Sucesso. De repente, ele ouviu a voz de Fel em sua mente. Sim, ele agora está sob mim. Bom, agora vamos discutir a segunda parte novamente para ter certeza de que não falhará assim. Nux falou enquanto ele, Skilla, Lamy, Fel e Eda discutiam o próximo plano. Bem, apenas Fel e Nux estavam discutindo. Os outros três ficaram em silêncio e dizendo algumas palavras algumas vezes. Meia hora depois, as pernas dormentes de Alger voltaram ao normal. Como ele já havia tomado algumas poções de cura, os corteios nas pernas também estavam quase curados. No mínimo, ele poderia se levantar e se movimentar agora. Porém, ao ver Nux dormindo em sua cama, ele pensou em desferir um golpe mortal, mas a dor horrível voltou. Desta vez, porém, ele rapidamente removeu os pensamentos sobre traí-lo e o substituiu por ser leal a ele. A dor diminuiu. Ele não gritou de dor, pois não queria que Nux soubesse que ele estava pensando em traí-lo. Isso também garantiu a ele que tudo que Animaster disse antes estava certo. A dor retornará toda vez que ele pensar em traí-lo, mesmo que o próprio mestre esteja dormindo. Isso solidificou sua resolução de permanecer ainda mais leal. Mestre, estou curado agora. Ele então o chamou educadamente. Os olhos de Nux se abriram quando ele acordou. Ele então olhou para Alger parado ao lado dele com um olhar respeitoso no rosto. Agora, conte-me sobre o seu exército pessoal. Ele também está sob o controle do reino de Skade. Alger ficou surpreso que seu mestre conhecesse o nome do reino que o apoiava. Era preciso saber, mesmo a Câmara das Mil Informações não sabe o nome do reino. Como ele sabia? Porém, embora surpreso, seu corpo se moveu por conta própria e respondeu à pergunta do mestre. Não, meu exército está sob meu controle. Barão, Visconde e Conde não estão autorizados a manter seus exércitos privados. No entanto, o mesmo não é verdade para marqueses e duques. Essas duas fileiras nobres têm permissão para manter seu exército privado que ouve suas ordens. Claro, eles são obrigados a dizer o nome de cada soldado e seu estágio de cultivo para o reino. Se de alguma forma for encontrado um soldado cujo nome não é mencionado, as punições são muito duras. Tudo bem, leve-me ao seu general ou qualquer que seja a posição mais alta. Como você comanda, mestre? Os dois caminharam em direção à sala do exército Bannerman. Sim, como ele era o chefe do exército, ele era obrigado a ficar na mansão. Não que ele também reclamasse, o quarto que ele e sua família receberam era muito luxuoso e seguro, então ele ficou feliz em atender. Toque toque toque. Alger então bateu na porta. Na verdade, ele sempre o chama através de um servo sempre que precisa, mas como Nux ordenou que ele o levasse até lá, ele se obrigou a gostar do servo obediente que era. HM. Marquês Alger. O que traz você aqui durante a noite? O chefe do exército, Alquerred, abriu a porta enquanto questionava. Nux podia sentir que ele era um cultivador do Latmaster Stage sem usar seu Eof Discerning, e assentiu. Então, sem perder tempo, ele perguntou por que estava aqui. Alquerred, você está disposto a ser meu escravo? Nota do autor, capítulo extra número 3. Faltam mais 2 dias para o compa acabar. Mais 10 PS para o segundo. Porém, o primeiro é um pouco difícil agora, porém, podemos fazê-lo. Apenas mais 80 CV. Vote no meu outro romance. E não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.